Você Olha. tava morrendo de saudade, não tava? Ué, você sumiu, né? O que foi? Só porque eu fui lá em BH fazer um servicinho, você ficou. Eu fiquei sabendo que você ficou reclamando aí. Falou assim, sério, tu sumiu, não quer me ver mais e tal. Pensei que você tinha desistido do curso. Eu não desisti de fazer as cobranças, que eu acho pertinente. Ah, pois é, mas, o pessoal de cálculo numérico, o Cleverson é testemunha. Teve um dia, aquela aula de dúvida, só Cleverson apareceu, né? E aí depois teve uma aula seguinte, ó, Marcos chegando. Marcos também é outro que, bom dia, Marcos, que é testemunha disso. Teve um dia que só foi Marcos que participou da aula. Você me falou que eu errei na calculadora lá naquela letra B. Aham. Eu acho que você digitou o quê? Você não colocou em radiano? O que foi? Ué, não sei, eu acho que eu acertei. Eu sei que me deu 0 lá por livre espontânea vontade. Não, porque olha pra você ver a incoerência das respostas. Ah, No seu caso, dá pra perceber que alguma coisa estava errada, né? Por quê? Porque você fez partição, você fez certo, Newton-Raphson e certo, você fez recula-falso. Os três certo, convergiram. certo. Mas Aí aquela você não vai, converge, não, é? aí você vai fazer a iteração linear e aí a iteração linear não vai convergir. Se os outros, a mesma função, É, há controvérsias aí, viu? tipo assim, dava pra desconfiar, não dava? Ué, mas eu Então, achei que tava certa. Eu falei assim, a Valdamiro fez uma pegadinha aqui e tá me pegando. não, não tem Eu vou como, deixar do não. jeito que Não tem tá. como, não tem como, não. Outra coisa também que vocês deveriam verificar, quase ninguém verificou, é quando a gente isola o x na interação linear, a g de x resultante, ela tem que ter derivada em módulo menor do que 1. Quase ninguém se atentou para esse detalhe. Para ver convergência, se o módulo da derivada for maior do que 1, diverge. Lembra daqueles 4 gráficos que a gente Sim, viu? sim. Que ia fazendo uma espiral para fora ou fazia uma escadinha indo embora, no caso, quando a derivada dava maior do que 1 em módulo. Então, aquela g de x que quase todo mundo fez a mesma coisa e isolou como fosse o ln do cosseno, eu acho, de 2x, quando você faz a derivada daquilo ali, dá uma tangente e na vizinhança de onde vocês achavam que era a raiz, aquilo ali dá menor do que 1. Eu acho que Cleverson acho que verificou isso. Teve poucos alunos que verificou isso, atentou para esse fato, né? Mas aquela função lá, do jeito que você isolou, ela convergia, entendeu? Foi porque você digitou os valores Entendi. errados na calculadora. Eu tô lembrando de Gini. Gini não deixava eu fechar uma prova nem a pau. Ele sempre inventava um seno e cosseno que Deus me livre. Né? Mas nesse caso aí, a prova estava bem tranquila. Não, Tanto eu é que achei que teve, tava tranquilo também, mas então foi tanto é que oreada teve mesmo. os que eu corrigi até agora, eu não corrigi todas, não. Mas já teve uns 3 ou 4 notas máximas totais, né? Felipe chegando também. Bom dia, E vou Felipe. quebrar o gai do mestre e eu acho que eu tava doidão cada viagem, então. É. Acontece nas melhores famílias. Deixa eu colocar a nossa aula aqui de hoje. Acho que eu não coloquei ela ainda. Nós vamos para a aula 11. Deixa eu inserir ela aqui. Importar ela aqui. Semana. Nós estamos. Cálculo numérico. Nós estamos indo para a semana 6 já, né? Aula As férias, 11. hein? Mini férias, né? Porque vai ser sair numa entrando outra. Exatamente. Mas só que em janeiro vai ter umas férias boas. Não vai ter mini férias em janeiro, não. Nós vamos voltar, de acordo com o calendário, nós vamos voltar dia 24 de janeiro. Quer dizer, os professores, né? Vocês, alunos, nós vamos voltar para aquela semana pedagógica e possivelmente a aula vai começar dia 1º de fevereiro, algo do tipo, né? Vai ser bem no início mesmo. Vai ter janeiro? Não, acredito que não, Marcos. Acho que vai ser. Eu acho que, se Deus abençoar, nós vamos estar no campus no começo do ano que vem. Esse segundo semestre que a gente está tendo agora, algumas disciplinas iguais às minhas ficaram ANP, mas algumas disciplinas já estão sendo ofertadas presencialmente, lá no campus, né? Então, eu acredito que o ano que vem volta todo mundo, se Deus quiser. Então, pro semestre que vem não vai se ver, não. Uai, lá no campus, ué. É? Deixa. O que nós temos pro Você semestre que vem? O que tá faltando aqui? fala faltando de disciplina de que eu trabalho com É. vocês? Eu acredito que termina hoje, porque geralmente cálculo numérico, na verdade, eu não costumo trabalhar cálculo numérico, não. Esse semestre que me deram cálculo numérico, né? Geralmente é Tatiane que gosta de trabalhar essa disciplina.
Mas cálculo numérico, geralmente é no terceiro ou quarto período, dependendo do curso, tem análise numérica também na computação, chama análise numérica lá, né? Então, as disciplinas de matemática mesmo vai até o quarto período. Passou do quarto período, aí você já entra no quinto período em diante, acho que não vai ter nada de matemática específica, nenhum dos cursos. Talvez uma estatística, não sei, talvez vai ter uma estatística que é além do quarto período, eu não sei direito, porque é Fátima que trabalha com estatística. Mas as disciplinas que eu trabalho, geralmente vai até no máximo quarto período, que é cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, e equações diferenciais, e agora o cálculo numérico. GAL também já trabalhei algumas vezes, mas sempre é no início do curso. Então, a gente vai se ver no campus, mas talvez nos corredores, né? Mas não como professor e aluno, né? Vocês vão ficar livres de mim. Como é que o Marcos falou aqui? Teóricas, práticas deles volta mês que... Ah, tá, entendi. A prática volta o mês que vem? É isso, Marcos? Esse aqui é da Federal do Rio de Janeiro? Ah, tá. Entendi. Pode ser que vai depender do número de casos. Deus abençoar que a gente continuar o que tem acontecendo nas últimas semanas, né? Com tendência de queda, aí eu acredito, como a vacinação já passou de 50% da população, né? Então a tendência, Deus abençoe, que vai diminuindo cada vez mais, e aí o ano que vem a gente volta ao normal, né? Com 100% dos alunos, para todas as turmas, né? A aula de hoje é bem pequenininha, como vocês viram aí, né? Deixa eu abrir aqui no quadro. A gente vai começar esse capítulo 4. Eu mandei para vocês a segunda lista, para vocês já começarem a fazer, para dia 14 do 11, né? Metade de... Hoje é 25. 14 do 11, a gente vai fazer a nossa segunda avaliação. A gente vai ser cobrada nessa segunda avaliação a parte de LU, né, que ficou referente. Inclusive, algumas pessoas no trabalho resolveram LU como se fosse Gauss, né? Mas aí o que acontece? Eu coloquei mais uma questão de LU nesse segundo trabalho, e a parte de que a gente começou, nós vamos falar a respeito também de interpolação e aproximação de função, que são os polinômios de Lagrange e o polinômio de Newton, que a gente vai ver nessa semana. E depois a gente vai falar a respeito de ajuste de curva, pelo menos a aproximação linear, a aproximação quadrática, né? Usar os métodos mínimos quadráticos para a gente poder fazer a nossa segunda avaliação. Então, nossa segunda avaliação vai ter esses conteúdos. Então, hoje a gente vai falar de interpolação. Interpolação, a ideia de interpolação é bastante simples. Olha o gráfico aqui que fala. Se você tem pontos, o objetivo é o quê? É você construir um polinômio de maneira que passe por esses pontos. Por quê? Porque pode ser que você tenha um dado tabulado, você tem uma tabela, e aí você tem o quê? Você tem as variáveis lá da sua tabela, digamos que as variáveis sejam x e y, e aí, a partir desses números que você tem aqui na tabela, suponha que você tenha 1, 2, 3 e 4. E aí você tem a imagem do 1, sei lá, 10, 15, 18 e menos 3. Aí você pergunta, logicamente eu sei quem que é o f de 1, né, que é 10, eu sei quem que é o f de 2, que é 15, eu sei quem que é o f de 3, que é 18, e eu sei quem que é o f de 4, que vale menos 3. Mas se eu pergunto para vocês quanto que vale o f de 1,5, eu não tenho esse dado na tabela. 1,5 é um camarada que está aqui entre 1 e 2, né? Então, fica ruim, né? Eu sei quem que é a imagem do x0, do x1, do x2, tá vendo? Eu sei a imagem desses pontos. Mas aí, o que acontece? Se eu quero fazer a interpolação e colocar um ponto aqui entre eles, a ideia da interpolação é essa, ou seja, eu vou ter um conjunto de pontos, tá vendo? De x0 até xn, ou seja, que eu tenho n mais 1 pontos,
Então, interpolar isso aqui consiste em determinar uma função g, tá vendo essa função g aqui, ó? De forma que essa g aplicado no ponto, ela coincide com a f. Por quê? Se ela coincide com a f, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer o quê? Uma aproximação dos pontos que estão me restando, ou seja, dos que eu não tenho ideia de quanto que vale a imagem. Então, interpolar significa isso, ou seja, você expandir o seu conhecimento a partir de uns determinados pontos genéricos, entendeu? E aí, a partir desses pontos genéricos, você toma o quê? Decisões, ou seja, você interpreta aquilo que não está necessariamente na sua tabela. Então, isso é interpolar. Então, para isso, a gente vai ver dois polinômios interpoladores. Então, esses dois polinômios, o da aula de hoje, a gente vai falar a respeito do polinômio de Lagrange, e na aula de quarta-feira, a gente vai falar do polinômio de Newton, ou o método das diferenças divididas, né? A gente vai ver por que as diferenças divididas, porque vai aparecer um quociente lá no polinômio de Newton. Então, essa é a ideia de interpolação. Ficou claro a ideia de interpolação? Beleza. Para Marcos, beleza? Tranquilo para Cleverson. Então, vamos lá. Então, vou começar aqui com o polinômio de Lagrange, sério também, beleza? Então, vamos embora. Polinômio de Lagrange. Então, como é que funciona o polinômio de Lagrange? Então, o polinômio de Lagrange, eu comecei aqui para vocês com um exemplo prático, né? Ou seja, eu peguei 4 pontos, tá vendo? De x0 até x3, eu tenho 4 pontos tabelados. E aí, eu quero construir um polinômio de grau 3 que passa por esses 4 pontos. Então, o que acontece? O método de Lagrange, ele vai construir 4 polinômios, tá vendo? O L0, o L1, o L2 e o L3. Então, de L0 a L3, a gente tem 4 polinômios. E esses polinômios, eles não são polinômios quaisquer. Então, como é que é a lei de associação? Como é que eu vou construir esse método dos polinômios de Lagrange? Eu vou multiplicar, esses camaradas vão ser coeficientes, a gente vai ver mais na frente, mas como que seria? Vamos focar primeiro no L0. O que é o L0? Esse polinômio aqui, ele vai valer 0, tá vendo? Ele vai valer 0 nos pontos x1, x2 e x3, e ele vai valer 1 exatamente no x0, ou seja, quando você calcula o L0 de x0, ele vai valer 1, o L0 de x1, ele vai valer 0, o L0 aplicado no ponto x2 vai valer 0, o L0 aplicado no ponto x3 vale 0. Então, é o que essa linha aqui está falando, é isso aqui. Agora, o L1, ele troca, tá vendo? Ó? O L1, o que acontece? Ele vai valer 0 nos outros pontos e vai valer 1 exatamente no x1. Então, o L1 de x0 agora vai valer 0, o L1 de x1 vai valer 1, o L1 de x2 vai valer 0 e o L1 de x3 também vai valer 0. E assim vai, tá vendo? O L2 só muda que agora ele vai valer 1 no x2 e o L3 vai valer 0 nos outros e vai valer 1 no x3. Então, como é que seria a cara desse polinômio? Olha aqui para vocês verem. O L0. Isso, exatamente, Cleverson. Se existisse, o Cleverson está perguntando aqui, ó, se a gente expandir, vou colocar a pergunta aqui, ó, se existisse na tabela um x4, ou seja, tivesse, em vez de 4 pontos, 5 pontos, né? Com a imagem y4. Então, nós teríamos 5 polinômios, do L0 até o L4, né? L0, L1, L2, L3, L4. Então, era o mesmo critério para, por exemplo, para fazer o L4. Como é que seria? Ele valeria 0 no x0, no x1, no x2, no x3. E valeria 1 no x4. Continuando essa lista aqui. E assim vai. Beleza? Ficou claro, gente? A pergunta do Cleverson? Opa, acho que ficou aqui atrás o... Ficou aqui atrás o negócio aqui. Vou colocar aqui do lado. Então, aqui, como é que a gente vai construir esses camaradas? Então, eu falei para vocês que o L0 aplicado no x0 valeria 1. Então, qual que é a ideia? E valeria 0 nos demais. Ó, então, quem vai ser o L0 de x? Quem que é o primeiro polinômio? Se eu pegar o L0 e calcular no x1 até o x3, ele teria que zerar, né?
Então, o que eu fiz? Eu coloquei x0 menos x1 aqui no... Esse aqui é um número, tá vendo? x0 menos x2, x0 menos x3. Tá vendo que só não tem x0 menos x0, porque não pode, né? x0 menos x0 vai dar 0. Então, eu tiro do denominador exatamente esses termos e multiplico esses monômios, tá vendo? Quando eu calcular, por exemplo, se eu colocar o x1 no lugar do x, para poder fazer essa conta aqui, ó. Se eu coloco o x1 no lugar do x, vocês concordam que vai zerar? Por quê? Porque aqui vai ficar zero, tá vendo? x1 menos x1. Tá vendo que o numerador desse termo aqui vai zerar? Se eu calcular no x1? Ficou claro, gente? Esse teste aqui pro L. Por que o L0 de x1 vale zero? Por que o L2... Opa, por que o L0 de x2 vai valer zero? Agora, se eu colocar x2 aqui no lugar do x, tá vendo que esse termo aqui vai zerar? Se eu colocar x2 no lugar do x? E se eu colocar x3 no lugar do x, quem zera é esse aqui, não é? Então, isso aqui obedece o L0 de... Ah, e quem que é o L0 de x0? O L0 de x0, se você colocar x0 no lugar do x, o que vai acontecer? Ó? Vai colocar ó, x0 menos x1 dividido por x0 menos x1. Tá vendo que esse termo aqui ele vale exatamente 1? x0 menos x1 dividido por x0 menos x1. Aqui vai ficar x0 menos x2 dividido por x0 menos x2, não é isso? O segundo termo também vale 1, né? E o terceiro termo, x0 menos x3 dividido por x0 menos x3. Está vendo que vale 1 também? 1 vezes 1 vezes 1. Concorda que o L0 de x0 vale 1? Ficou claro para todo mundo, gente? Beleza. Para o L1 vai ser a mesma coisa, só que a diferença é que agora você vai colocar o quê? Você não pode colocar x1 menos x1 no denominador, concorda? Porque dá zero. x1 menos x1, agora você trocou, tá vendo? Vai aparecer x1 menos x0, x1 menos x2, x1 menos x3. Para o L2, não vai ter x2 menos x2. Esse aqui não pode, né? x2 menos x2 no denominador não pode. Então vai ficar x2 menos x0, x2 menos x1 e x2 menos x3. Aí pula o x2 menos x2. E aqui, por último, não pode ter o x3 menos x3, né, no denominador. Então, vai ficar x0 menos x3 menos x3, x3 menos x1 e x3 menos x2. E aqui no numerador vai ser sempre a variável que vai faltar aqui no numerador é exatamente o x. Por exemplo, isso aqui é o L3, então aqui vai faltar o x menos x3. Se aqui é L2, aqui no numerador vai faltar o x menos x2. E aqui é o L1, vai faltar aqui o x menos o x1. Esse aqui é o L0, então no numerador vai faltar o x menos o x0. Então ficou claro como é que a gente constrói os polinômios de Lagrange? Ou tem dúvida ainda? Cleveson ficou, Marcos também ficou. Felipe ficou. Beleza, então. Então, ok, repare que em L0, o numerador aparece x menos x1, x menos x2, x menos x3. Logo, se você pegar x igual a x1, x igual a x2 e x igual a x3, o polinômio vale zero. Foi o que eu mostrei aqui para vocês, né? E se você colocar x igual a x0, o numerador vai ficar o quê? 1 vezes 1 vezes... O numerador não, o polinômio vai ficar 1 vezes 1 vezes 1, e aí, logicamente, o polinômio vai valer 1. A afirmação semelhante pode ser feita para o L1, L2 e o L3. Assim, fica imediata a construção desses polinômios. E aí, o polinômio de Lagrange, como é que vai ser a carinha dele? Vai ser exatamente essa aqui, ó. O polinômio de Lagrange vai ser o quê? Esse y0 que aparece aqui é exatamente a imagem do x0. Esse y1 que aparece aqui é exatamente a imagem do x1. Esse y2 que aparece aqui é a imagem do x2. E esse y3 que aparece aqui é a imagem do x3. E aí, o que acontece? Esse aqui é um número, esse aqui é um polinômio de grau, nesse caso aqui, grau 3, né? Esse aqui também é um polinômio de grau 3, esse aqui é um polinômio de grau 3, esse aqui é um polinômio de grau 3. Então, quando você soma isso aqui, vai dar um polinômio de grau 3. A não ser que, de alguma maneira, os termos de grau 3 corte, né?
o que eu acho difícil acontecer, né? Mas nesse caso aqui, vai ter um polinômio de grau 3 que vai passar por esses pontos, né? 4 pontos. Então, esse é o polinômio interpolador de Lagrange. Se você quiser colocar na notação compacta, você pode fazer assim, por exemplo. Você pode colocar o produtório, né, com I variando de 0 até 3. O produtório dos YI vezes um somatório aqui dos L... Dos L's o quê? Dos L's I de X com I variando de 0 até 3, acho que eu esqueci alguma coisa aqui, né? Mas esses LIs aqui, ó, por quê? Vai ficar o quê? Vai ficar Y0 vezes o L0, mais, nesse caso aqui, acho que não precisa do produtório, não posso colocar esse YI aqui dentro, com a notação mais compacta de jeito aqui, né? E aí faz essa soma aqui. Mas só que esses LI aqui, ó, como eles é o quê? Um produto, esses LI aqui, os LI de X, na verdade, é um produto de quem? De X menos XI dividido por XI menos XJ, talvez? Com I e J variando de 0 até 3 e com I diferente de J, não é isso? Porque não pode ter o I igual a J aqui no I diferente de J. Então, se eu vou fazer um teste aqui, por exemplo, se o I e o J for 0, por exemplo, não pode, né? Igual. Quando o I é 0, o J tem que variar de 1 até 1, 2 e 3, né? Então, ficaria x menos x1. Então, o I igual a 0, o J seria quem? 1, 2 e 3, para essa primeira rodada. Quem que você teria? Teria o L0 de X, que é o LI, né? O I é 0. Quem que é? X menos XI. Quem que é o I? Aqui talvez seria o XJ, né? X menos XJ. Então, X menos X1, o primeiro J é 1, né? Dividido por XI, que é X0, menos XJ. Quem que é o XJ? O J é 1. Vezes, né? Que é um produtório. O próximo cara, aí o J passou para 2, né? O I continua no 0. Seria X menos X2 dividido por... Dividido por quem? Dividido por X0, né? Que é o XI, o I aqui continua no 0, na primeira rodada, né? Menos o X2. Vezes quem? X menos... Aí o J foi para o 3 agora, né? X menos X3 dividido por X0 menos X3. Então, esse aqui é o L0. Agora, o I vai para 1. Quando o I vai para 1, o J tem que ser o quê? 0, 2 e 3, né? Porque esse tem que ser diferente. Entenderam a ideia aí do produtório? Para poder fazer esses camaradas aqui numa linguagem mais compacta? Ou ficou confuso? Mais ou menos? Vamos fazer aqui novamente. Vamos dar mais espaço aqui, ó. Só mostrar para vocês como é que isso aqui funciona. Ó, o que eu estava querendo dizer para vocês? Quem que vai ser os LI de X? Então, qual que seria uma fórmula compacta para isso? Seria o produtório dos X menos o XJ dividido por XI menos XJ com I e J variando de 0 até 3 e o I diferente de J. Então, vamos lá. Primeiro caso, vamos pegar I igual a 0. Se o I é igual a 0, o J tem que ser quanto? 1, 2 e 3, né? Porque o I não pode ser igual ao J, tá vendo? Eles variam de 0 até 3, mas só que como eu peguei o I igual a 0 para fazer o primeiro polinômio, o L0, então significa que o J tem que ser 1, 2 e 3. Então, vamos lá.
Então, vai ser x menos xj. Quem que é o primeiro j? O primeiro j é 1. Então, x1. Dividido por xi. O i vai ser sempre 0. x0 menos x1. Vezes x menos... Aí o j foi por 2. Aqui vai ficar x0 menos x2. Vezes x menos... O j foi por 3. Aqui vai ficar x0 menos x3. Aí você passa o i para 1. Se o i é 1, o j vai ser quem? 0, 2 e 3, porque tem que pular, porque não pode ser igual, né? Então, quem que vai ser o L1, né? O LI, agora o I é 1, né? Então, L1 de X vai ser X menos o J. Quem que é o J? 0, né? Dividido por X1 menos XJ, X0, vezes X menos... Aí eu pulei aqui, ó. O J não pode ser 1, então o próximo é 2. Dividido por x1, né, porque o i continua sendo 1, menos x2, vezes x menos o j agora vale 3, dividido por x1 menos x3. Então, esse é o L1. Agora, o i passa a valer 2. E aí, o j tem que ser o quê? 0, 1, o 2 pula e 3. Então, quem que é o L2 de x? X menos... o xj, quem que é o xj? O primeiro j é 0. Dividido por x2, que é o xi, menos o xj, que é 0. Vezes x menos o próximo j, 1. x1, dividido por x2 menos x1. Vezes x menos... Agora o j, ele pulou 2, né? Então agora vai ser 3. X menos x3, dividido por x2 menos x3. E por último, o i vai valer 3, e aí o j fica sendo 0, 1 e 2. Então, quem que é o L3? X menos o xj. Quem que é o xj? 0, né? Que é o primeiro caso. Dividido por x3 menos xj. Vezes x menos o próximo j, x1, dividido por x3 menos x1, vezes x... Eu sempre quero colocar parênteses no último, não sei por quê. X menos x2, né, que é o último j, dividido por x3 menos x2. Então, essa fórmula aqui, ó, ela consegue dar o polinômio interpolador, tá vendo? Os L's. E aí, você poderia calcular o seu P de x como sendo o quê? O somatório dos y, com o i variando de 0 até 3, do produtório de x menos xj, dividido por xi menos xj, com o i e o j variando de 0 até 3 também, só que o i diferente de j. Beleza? Esse aqui é o polinômio de Lagrange. Em alguns livros vocês vão encontrar essa carinha para ele, mas exatamente porque você está pegando o quê? O primeiro camarada, você vai pegar o y0 e multiplicar pelo L0, depois você vai pegar o y, quando o i é igual a 1, vai pegar o y1 e vai multiplicar por o L1, e depois somar, né? E depois, por último, você vai pegar o y2 e multiplicar pelo L2 e, por último, o y3 multiplicar pelo L3, para ter o polinômio que a gente viu aqui, ó. Tá vendo? y0 vezes L0, mais y1 vezes o L1, mais o y2 vezes o L2, mais o y3 vezes o L3. Ficou mais claro agora? Tranquilo. Valdomiro, eu posso usar o Excel para fazer isso aí para mim? Olha, poder até pode, mas eu, igual na prova, eu até falei para alguns alunos que fizeram muito computacional a coisa, né? Se você... O certo mesmo é você usar, nesse caso aqui, a conta que você vai fazer, por exemplo, isso aqui é a diferença de dois valores, duas abscissas, né? Então, se você quiser usar o Excel, dá até para fazer a conta. O Excel, não sei se ele consegue, acho que deve conseguir multiplicar a variável também, porque aqui vai ficar um x ao cubo, né? Quando você multiplicar esse vezes esse vezes esse. Mas só que isso aqui é coisa que geralmente eu peço polinômio interpolador até grau 4, entendeu? Para não ficar aquela conta gigante. Então, é coisas que você consegue fazer tranquilamente, sem usar computador, sem nada. Só a calculadora, mas nem calculadora aqui acho que precisa, porque a não ser que você
tipo assim, imagine que seja 1,1 o x0 e 1,7 o x1. Aí você vai fazer a subtração desses dois números. Então, tem hora que dá para fazer até de cabeça, sem calculadora, entendeu? Essas contas aqui. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Ó. Observe que com esses camaradas aí, sempre eu vou ter o quê? Para esses polinômios aqui, ó, se você calcular a imagem do x0, ó, para você ver, ó, lembra que o P de... Opa, deixa eu mudar aqui para o vermelho. Lembra que o P de x original era quem? Era y0 vezes o L0 mais o y1 vezes o L1 mais o y2 vezes o L2 e, por último, o y3 vezes o L3. Se você calcular o P de x0, ou seja, você colocar x0 no lugar do x. Então, vai colocar x0 aqui, vai colocar x0 aqui, vai colocar x0 aqui, vai colocar x0 aqui. Tá vendo? Observe que esse camarada aqui, ó, o L0 de x0, ele vale 1, não é isso? De acordo com o que a gente construiu. O L1 de x0, ele vai valer 0. O L2 de x0 vai valer 0 e o L3 de x0 vai valer 0. Então, para ver o que sobra, vai sobrar exatamente quem? Vai sobrar o y0 vezes 1. Tá vendo que coincidiu? Porque a imagem do x0 não era o y0? Então, quando você calculou o P de x0, a resposta retornou y0. Ou seja, esse polinômio interpolador, ele voltou para você a imagem original que você já sabia, que é o ponto que você tem. A imagem do x0 é o y0. Se você calcular, por exemplo, o P de x1, você vai ver que ele vai retornar para você y1. Por que vai retornar y1? Porque agora, ó, se você calcula... Aqui eu fiz a simplificada a conta, mas observe, quem que é o P de x1? É o y0 vezes o L1 de x... O L1 não, L0 de x1, mais o y1 vezes o L1 de x1, mais o y2 vezes o L2 de x1, mais o y3 vezes o L3 de x1. Só que o L3 de x1 vale 0, o L2 de x1 vale 0, o L1 de x1 vale 1, e o L0 de x0 vale 0. Então, o que sobrou? Sobrou exatamente o y1, que é a imagem do x1. Então, esse polinômio, ele obedece todas essas... Tá aqui atrás, aqui, deixa eu só apagar aqui, ó. Ele obedece isso aqui, ó. A imagem do x1 é y1, a imagem do x2 é y2 e a imagem do x3 é o y3. Por causa dessas propriedades que a gente construiu o polinômio de Lagrange já para isso acontecer. Ficou claro, gente? O polinômio de Lagrange? Ficou? Agora sim. Sim, ficou. Beleza, então. Ótimo. Então, o polinômio de Lagrange passa pelos pontos tabelados, né? E sendo o polinômio interpolante, o nome que a gente dá, né? Pois a solução é única, isto é, há um único polinômio de grau menor ou igual a 3 que passa pelos 4 pontos tabelados. Então, o polinômio P de x, sendo formado pela soma dos 4 polinômios, né, de terceiro grau, será necessariamente de grau menor ou igual a 3. Lembra que eu falei para vocês que pode ser que o grau 3, de alguma maneira, os coeficientes y0, y1, tá vendo que multiplica aqui, ó? Pode ser que esses números aqui, de alguma maneira, faz com que o grau, esse camarada de grau 3, grau 3, grau 3, grau 3, né? Mas quando multiplica por esses números, pode ser que o x elevado ao cubo lá, ele cancela de alguma maneira e aí fica com grau 2, por exemplo. Então, por isso que a gente coloca aqui, ó, necessariamente de grau menor ou igual a 3. Então, aqui tem um exemplo prático para vocês. Aqui eu não fiz a conta, mas a conta é tranquila de fazer. Eu só coloquei os resultados dos polinômios. Eu peguei aqui 1, 2, 3, 4. Então, um polinômio cuja imagem do 1... A imagem do 1 vale 2. A imagem do 2 vale 0, né? Ou seja, a imagem do 2 vale 0. A imagem do 3 vale 3. A imagem do 3 vale 3 e a imagem do 4 vale 5. Beleza? Então, eu quero fazer o quê? Eu quero encontrar um polinômio que faça isso, né? Passa aqui. Passa por esses pontos.
Não sei como é que é o formato dele, né? Mas eu quero um polinômio que faça isso, né? Passa por esse ponto aqui. Ou seja, o meu P de x, quando você calcular o P de 1, a resposta tem que retornar 2. Quando você calcular o P de 2, a resposta tem que retornar 0. E quando você calcular o P de 3, tem que retornar 3. E o P de 4 tem que retornar 5. Beleza? Eu quero o polinômio com essa propriedade. Então, quem que é o L0? Para poder... A lógica aqui está bem simplificada a continha, mas a gente pode fazer aqui de novo. Quem que é o L0? Só fazer aqui. Deixa eu ver, nós temos tempo? 37 temos. Então, o que acontece? E quem que é o meu L0? Preferem vermelho ou amarelo? Pode ser azul? Vai cair a conexão, moço? Melhor não, né? Amarelo. Brincadeira, viu, sério? O negócio tá feio, viu? Então, quem que é meu L0 de x? Então, de acordo com a fórmula, vai ser o quê? X menos... observe que o nosso primeiro camarada lá, ó, na página anterior aqui, ó, está aqui, ó. Então, no numerador, ele não só vai faltar a coordenada do polinômio que eu estou fazendo. Como eu estou no x0, então aqui no numerador vai ser x menos x1, menos x2, menos x3. E aqui vai ser x0 menos os outros pontos, menos ele próprio, porque vai zerar. Então, a lei de formação vai ser x menos x1, dividido por, se vocês quiserem colocar assim, ó, x menos x1, x menos x2, é a mesma coisa, né? X menos x3, dividido por, aqui, x0 menos x1, x0 menos x2 e x0 menos x3. Né? Porque só não pode o x0 menos x0. Então, vamos lá. Quem que é o x1? Eu sei que o meu é 1, 2, 3 e 4, né? O x0, o x1, de acordo com a tabela, é o x0, x1, x2 e x3. Então, vamos lá. Então, vai ficar x menos 2, né? X menos 3, x menos 4. Dividido por, quem que é o x0? É 1, né? 1 menos 2, então vai ficar 1 menos 2, vai ficar menos 1. Aqui, 1 menos 3 vai ficar menos 2. E aqui, 1 menos 4 vai ficar menos 3. Por isso que eu falei para você, sério, que não precisa de... Tem hora que nem usar calculadora, né? Porque as contas são... Aqui, o que acontece? Você tem que desenvolver, né? O quadrado, esse aqui vezes, vai ficar x ao quadrado menos... Aqui, esse com esse, menos 3 com menos 2, então vai ficar menos 5x. E por último, mais 6, né? Porque menos 2 vezes 3. Eu aconselho fazer passo a passo para poder não errar. Né? Desenvolve esses dois aqui primeiro, depois pega o resultado e faz com o outro, né? Aqui você já sabe a conta já, né? Aqui vai dar menos 6. Então, você pode colocar menos 1/6 aqui em evidência, e aí faz mais essa continha aqui, ó. X ao cubo, esse vezes menos 4x quadrado, esse vezes menos 5x quadrado, esse vezes dá mais 20x, e por último, 6x positivo e menos 24. Então, ficou menos 1/6, que multiplica, junta aqui tudo que tem grau igual, né? X ao cubo, esse aqui juntando dá menos 9x ao quadrado, esse aqui juntando mais 26x, e aqui menos 24. Beleza? Então, a conta que fez para poder obter esse camarada aqui, ó, 1/6. Aqui, ó, tá positivo, por quê? Porque aqui eu troquei o sinal, ó. Se você quiser trocar o sinal para ficar igual tá lá, né? Esse menos com esse menos aqui vai ficar positivo. Eu coloquei esse aqui primeiro para ficar mais bonitinho, né? 1/6, 24 positivo, né? Menos com menos. Esse aqui, menos com mais, vai ficar menos 26x. Esse com esse vai dar mais 9x ao quadrado. E esse aqui, menos x ao cubo, né? Que é negativo. Que é exatamente esse polinômio que está aqui, ó. Tá vendo? 24 menos 26x mais 9x ao quadrado menos x ao cubo. 1/6 multiplicando isso, né? Esse é o L0.
O L1 você obtém da mesma forma, né? Ou seja, para obter esse L1 aqui, você obtém a mesma conta, né? Você faz a mesma conta, só que aí a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó, o L1 vai ficar x menos x menos 1, né? Multiplica x menos 3, por que x menos 3? Porque o x menos 2, que aqui o x1 vai valer 2, né? Que é 1, 2 e 3 e 4. x0, x1, x2, x3. Então, aqui no numerador não vai ter x menos 2, né? Vai ser x menos 3 e aqui x menos 4. Aqui, 2 menos 1, 2 menos... Pula 2 menos 2, né? 2 menos 3 e 2 menos 4. Beleza? Faz a conta, vai obter exatamente esse L1 aqui. O L2 vai usar essa fórmula aqui, ó. Vai ficar x menos 1, x menos 2 e x menos... Aí pulo 3, né? X menos 4. Aqui vai ficar 3 menos 1, 3 menos 2, pula o 3 menos 3 e aqui fica 3 menos 4. Para poder fazer o L3, o último, vai ficar o quê? X menos 1, x menos 2, x menos 3. Não vai ter x menos 4. Aqui vai 4 menos 1, 4 menos 2, 4 menos 3. Não vai ter 4 menos 4, logicamente, né? Então, você vai obter o L1, L2, L3 e L4. Esses camaradas aqui. Para obter o polinômio interpolador, vocês lembram o que a gente fazia? A gente pegava o quê? Pegava o y0 e multiplicava pelo L0, mais o y1 multiplicava pelo L1, mais o y2 multiplicava pelo L2 e, por último, o y3 multiplicado pelo L3. Então, o que acontece? Esse camarada aqui, eu sei, a imagem do 1 vale 2, esse camarada aqui, a imagem do 2 vale 0, então esse camarada aqui zera da minha conta, né? Ou seja, 0 que multiplica L1, tá vendo? Por causa desse 0 aqui, ó, a imagem do 2. A imagem do 3, quanto que vale? É o próprio 3, e a imagem do 4, que é o ponto x4, vale 5. Então, multiplica. Nesse polinômio aqui, você multiplica 2 vezes isso, 0 vezes isso, 3 vezes isso, e aqui 5 vezes isso. Logicamente, aí você vai juntar o quê? Os grau 3, né? Para poder fazer esse grau 3. Por isso que eu falei para vocês, de acordo com esses números que multiplica aqui, pode ser que esses camaradas aqui cancela. E aí fica grau 2. Beleza? Aí multiplica e soma, depois simplifica, vocês vão encontrar esse polinômio interpolador. Tranquila a conta, gente? Tranquilo ou não? Cleverson falou que é tranquilo. Os outros estão tranquilos aí? Deu para entender? Marcos falou que deu para entender. Felipe, Célio, tá tranquilo? Gravar outro exemplo, beleza. Fácil demais, né? Beleza, Célio. E aí, para terminar, o que acontece? Aqui eu coloquei para vocês o gráfico, só para vocês perceberem, ó, para você ver, ó, o polinômio aí, ó. Eu fui lá no GeoGebra e plotei o gráfico do polinômio, né? Esse polinômio aqui, menos 15 mais 41 sobre 2x, mais 17 meios de... até agora, mas vai continuar. Menos x ao cubo. Tá vendo que ele passa exatamente pelos pontos, tá vendo a imagem do 1? É o 2, a imagem do 2 era 0, que é o ponto B, tá vendo? A imagem do 3 é o 3. E a imagem do 4 aqui, né, que era o 5. Então, esse polinômio aqui, ele interpola esses 4 pontos, tá vendo? É um polinômio de grau 3 que interpola os 4 pontos da tabela. Tranquilo? Para a gente terminar? Tranquilo, né? Ô, Valdomiro, Oi, eu só Cleber. tenho uma dúvida. Se a gente não tiver uma ferramenta gráfica, né, por exemplo, para plotar o gráfico, tem algum modo da gente concluir que de fato aquele polinômio é o correto? Ou não? Não. A única coisa que você consegue fazer é calcular o P, né? Se você, por exemplo, calcular o P de 2, você encontrou o polinômio interpolador. Você calculou o P de 2. Se isso aqui der diferente de 0, então tá errado. Entendeu? Por quê?
Porque o P de 2 tem que dar 0, o P de 1 tem que dar 2, o P de 3 tem que dar 3 e o P de 4 tem que dar 5. Tá vendo? Você calcular, por exemplo, aqui, ó. Vamos calcular o P de 2 aqui. Vamos colocar 2 aqui no lugar do X. Então, mais 41,5 vezes 2, mais 17,5 vezes 4, que é 2 ao quadrado, menos 8, né? Que é 2 ao cubo. Então, esse camarada aqui cortou com esse, deu menos 15, mais 41, mais esse aqui pode cortar com esse, sobrou 17 vezes 2 dá 34, menos 8. Então, quando você pega, é isso mesmo? 17 vezes 4, 41, menos 15. Cadê? Menos 15 mais 41 sobre 2 vezes 2, mais 17 meios de 4, menos 8 ao cubo. Isso. Aqui está dando... Ixi, parece que está dando esquisito. Isso aqui é a imagem do 2, tem que dar 0. Parece que está dando diferente de 0 aqui, né? Menos 15, 41. Esse sinal tá certo mesmo? Aqui é menos, né? Aqui é menos, aqui é mais. Deixa eu ver lá, acho que eu digitei errado. Aqui é menos. Aqui é menos. É mais. Uai. Digitei um negócio totalmente errado lá. É 15 positivo. 15 positivo. Menos 41 sobre 2x. Mais 17. Mais, aqui tá certo. E o último tá certo. Então, na verdade, é mais 15. Aqui é menos, né? Menos 41, né? Porque o 2 cortou, que é menos. E aqui é mais mesmo, então mais 34 menos 8. Então, na verdade, 34 mais 15 vai dar 9,49, né? Esse aqui com esse. E esse aqui também, menos 49. Beleza? Só para conferir aqui, porque isso aqui eu digitei, talvez eu digitei errado no GeoGebra, mas vamos fazer de novo. Com os coeficientes corretos, só para a gente ver se o gráfico realmente é aquele lá. É que eu digitei errado quando eu coloquei aquela ferramenta texto para poder colocar o polinômio. Aí eu devo ter digitado errado, né, os coeficientes. Mas vamos conferir aqui de novo. Na verdade é 15 positivo, né? 15 positivo menos 41 sobre 2, 21,5 vezes x mais 17 sobre 2 dá 17, 8,5, né? Vezes x ao quadrado, menos x ao cubo, né? Menos x ao cubo. Uai. 15 positivo, 21,5. 15 positivo, 40... Não é 21,5, não. É 20,5, né? 41 dividido por 2. Olha a diferença. Agora, se você calcular, por exemplo, o f de 1, retorna 2, tá vendo? O f, a imagem do 2, retorna 0. A imagem do 3, retorna 3. A imagem do 4, retorna 5. Beleza? Então, esse polinômio aqui é aquele polinômio lá, né? Só que quando eu fiz isso aqui para poder colocar o texto, aí a hora que eu digitei aqui para poder fazer o print, eu digitei errado, né? Beleza? Mas o polinômio interpolador é esse aqui. Dúvidas da aula de hoje? Beleza, então.
Lá no trabalho, acho que quem tinha pedido um exemplo, lá no trabalho, acho que vai ter questão de Lagrange para poder vocês fazerem. Aí vocês tentem fazer lá, se alguma daquelas não tiver dúvida, vocês me peçam pontualmente alguma, que aí eu gravo para vocês e posto. Beleza, gente? Beleza, não tem mais. Marcos, Cleverson, fica com Deus. Até quarta. Felipe, até mais.